Estou à disposição. É, tem aí o seu minuto de apresentação, para o pessoal conhecer quem é o senhor. Então, fica à vontade aí para se apresentar. Bom, eu sou o Tenente-Coronel Sérgio Marques, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? Há 6 meses eu fui à reserva, né? Eu me aposentei na instituição. Então, eu tenho o bacharelado em Segurança Pública pela APMBB, Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Sou bacharel em Direito. Também sou licenciado em História. Tenho pós-graduação em Política e Relações Internacionais. Tenho mestrado em Segurança Pública. E tenho um curso de estratégia da ADESG, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Então, basicamente, é esse meu currículo. Antes de ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, através da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né, a nossa academia é a maior academia de polícia hoje da América do Sul. E antes disso, eu fui aluno e cadete da Força Aérea Brasileira. Né? Então, antes eu ingressei em Barbacena, Minas Gerais, que é a sede da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, entre aspas, o ensino médio. Né? Eu fiz 3 anos nessa cidade fria, bastante fria lá. Né? Realmente. E, na sequência, eu fui para a Academia da Força Aérea. Né? E no terceiro ano, fiz o primeiro ano, o segundo ano, terceiro ano aviador. Eu não tinha aptidão para o voo. Né? Eu fui desligado do curso de voo, especificamente do curso do CFO Aviador, né, o curso de formação de oficiais aviadores. Eu fui desligado. Eu retornaria no ano seguinte. Eu ingressei na Epicar em 1985. Então, a maioria, ninguém aqui né, assim, dos que estão estudando, nem pretensão de nascer ainda tinham, né? Verdade. Já começo a me achar velho, interessante. E detalhe, quando né, de vocês, eu achava, não, nunca vou ficar mais velho, mas chega, né? Chega para todo mundo, graças a Deus, né? Então eu ingressei em 1985 na Epicar, em 1988 na AFA, fiquei até o ano de 1990, quando eu fui desligado do CFOAV, do curso, cheguei a pilotar o T-25 Universal, né, que é o avião da Força Aérea Brasileira na área de treinamento, é o T-25, e o T-27, que é o Tucano. Né? Eu fui desligado no terceiro ano, não cheguei a voar no Tucano, que é o T-27, que era uma supermática. É legal porque nós fazíamos educação física com a Esquadrilha da Fumaça treinando sobre os céus, e nós Muito treinando, bem. realizando a educação física depois das 10 horas aulas na sala de aula. Né? E aí no ano seguinte eu voltaria para o curso de infantaria. Foi quando, em 1990, entrou um cara que entrou na história chamado Fernando Collor de Mello, que era o pseudo caçador de Marajá. Isso até cai em concurso público, não é isso? O caçador de Marajá das Alagoas. E quando ele entrou, ele fez muitas mudanças. Né? Uma delas, ele sequestrou a poupança dos brasileiros na época. Né? Tanto que isso hoje não acontece mais porque existiu uma emenda na Constituição Federal de 1988 que proíbe esse tipo de ação. Né? Então, teve muita gente que até se suicidou na época, em 1990, 91. E o meu curso sumiu. Ele simplesmente ignorou aqueles cadetes que haviam sido desligados no ano anterior, que completariam os quadros da Força Aérea Brasileira na intendência e infantaria. E nós fomos todos desligados. Né? Saímos, depois de 5 anos e meio, 6 anos, uma mão na frente e outra atrás, na época. Né? Essa é o legado do Fernando Collor de Mello. Mas aí, todo mundo jovem, cada um seguiu o seu destino. Eu sou paulistano, né? Eu fui para a Polícia Militar no estado de São Paulo, fiz mais 4 anos de academia integrais, né? Aquele regime de internato, coisa do gênero. Então, eu brinco que eu fui o cadete mais antigo do mundo, quase. Né? Que foram 3 anos de EPICAR, 2 anos e meio eu saí no terceiro ano da AF e mais 4 de Barro Branco. Né? Então, fui cadete, um dos cadetes mais antigos do universo, né? Contando com Marte, Júpiter, Urano, Plutão. Né? E há 6 meses eu, depois de passar pela Polícia Militar, né, como
como oficial, né, depois de formado, né, aspirante, fiz minha carreira na área de trânsito, trabalhei muito tempo também na área operacional. Depois, na área de comunicação social, fui porta-voz da Polícia Militar durante 12 anos, né? Isso dá uma experiência muito grande, né? E Imenso. na reserva, com outros objetivos, porém, o militar, ele só troca. Quando ele vai para a reserva, ele simplesmente deixa de usar a farda. A consciência permanece a mesma. Sempre. E o conhecimento também, né? Sim, conhecimento a cada ano, né? Ele vai da mesma proporção que eu perdi os meus cabelos, o conhecimento também foi aumentando. Você perde de um lado, mas ganha de outro. Então, o estudo ele sempre se acumula, né? A única coisa que não podem subtrair da pessoa é o estudo, né? E paralelamente ao estudo, a pessoa não pode esquecer as suas origens, né? Não pode esquecer as Verdade. suas origens e principalmente manter-se humilde. Não é porque você vai crescendo naquilo que você vai se desenvolver que você precisa menosprezar as pessoas, né? Então, são Exatamente. duas regras que eu aprendi com meu pai, que uma delas é o estudo, né? Ele me incentivava muito a estudar, mesmo não tendo curso superior, mas ele era um autodidata, ele lia muito, então isso aí ele passou para nós, né, os filhos. E humildade, né? Você não pode perder a humildade, né? Porque a partir do momento que você perde a humildade, você esquece das suas origens, você esquece das pessoas que você ama, só que o mundo dá muitas voltas, né? Então tem que tomar Verdade. muito cuidado com isso, né? Isso é um fato que o senhor mencionou que a gente vê no cotidiano mesmo. Às vezes a pessoa, como todos, né? Previamente ninguém nasceu lá em cima. O pessoal vem de baixo e a partir do momento que começa a crescer um pouco, começa a encher os olhos, a gente fala, não quer mais pisar no chão, é um dito popular, né? A pessoa não quer mais andar com os pés no chão, quer estar passando em cima dos outros. Eu sempre menciono nas nossas atividades aqui ao pessoal essa situação. Pessoal, a vida é uma escada, é um degrau, você vai subir um passo após o outro. Não queira subir dois, três de uma vez, que a mesma força que você está usando para subir vai ser a força que vai ter para lhe derrubar. Então, um passinho de cada vez, sempre botando o pé no chão e não esquecendo de onde veio. Exato. E estudo, né? O que acontece? É algo a médio, longo e longíssimo prazo, né? Então, hoje, os jovens, né, diferentes da minha época, porque essa situação de informática acaba ajudando a acelerar tudo, né? Tudo você tem na hora, na mão. Você quer um hambúrguer, você não precisa nem sair de casa, né? Você tem você entra e tá no Exatamente. e você já chega alguém, né, levando na tua casa alguma coisa, então o que acontece? Na minha época não tinha nada disso, não tinha internet, não tinha nada, eram livros, né? Que você tinha que buscar conhecimento. Hoje o conhecimento está muito próximo, o conhecimento cabe dentro do celular, né? O conhecimento humano cabe dentro de um celular hoje em dia, né? Na minha época, eu não peguei ainda. Eu sou do tempo ainda que eu escrevia para casa cartas. As pessoas nem sabem o que é isso. Carta é um papel que você escreve e manda para casa, manda para namorada na época, não sei o quê. Isso aí não existe mais. Eu ainda peguei isso. Eu tinha lá, quando eu era aluno da EPICAR, tinha lá pré-cadete aviador, Sérgio Marques, aquele negócio todo, né? Bonito, timbrado, papel, aquele negócio bonito que você escrevia para namorada, né? Saudade, aquele negócio todo, né? E porque o cadete ele se apaixona pelo menos uma vez por semana, né? Se o cadete não se apaixonar uma vez por semana, tá errado. O cadete é um eterno apaixonado, né? E esquecido muitas vezes também, porque ele fica longe, né? Ele fica longe. Mas o cadete é um eterno apaixonado. Eu brinco dizendo que é um eterno apaixonado. Na época nós tínhamos o Fábio, que é da minha turma, ele era, entre aspas, o carteiro. Ele que repegava as cartas no correio e depois distribuía para as pessoas. Então, na hora do momento das cartas, eram muito legais, né? Hoje você não vê isso. Não existe mais. Dificilmente. Você recebia a carta dos pais, dos irmãos, né? Da namorada, enfim, dos amigos. Você mandava cartões, né? Era muito legal nesse aspecto. Perdeu-se um pouquinho
mas se ganhou em agilidade. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque hoje tudo é rápido, né? Só que para quem não tem uma condição muito favorável, a única medida para que você possa conquistar o lugar no espaço é você estudando. Só que estudando Exatamente. para muito, muito, muito. Você tem que ter um sacrifício muito grande. Você tem que, muitas vezes, deixar de ir lá para o baile, porque você tem prova que você tem que estudar, é responsabilidade. Eu sempre quando eu era jovem, assim, eu pensava, daqui a 5 anos, onde eu vou poder estar, né? Lógico, muitas vezes essa previsão que você faz não coincide com as previsões que Deus faz para você. Mas você precisa ter essas previsões, né? Daqui a 5 anos, o que eu vou fazer? Daqui a 10 anos. E estudar, você pode não ter uma condição muito boa hoje, mas você estudando daqui a 10, 15 anos, você terá o seu lugar ao sol, sem dúvida nenhuma. Se você for esforçado, se você for comprometido, né? Você terá um lugar ao sol, não só nas carreiras militares, né? As carreiras militares talvez exijam mais, porque além da dedicação quase que exclusiva, né? Porque academias militares você tem regime de internato, você fica o dia todo, você dorme, você corre, você faz amizades, que são amizades para o resto da vida, né? Mas Exato. preço muito alto a pagar. Então, eu vou daqui a pouco ser tenente, vou ser sargento. Não, vai demorar um pouquinho ainda para você ser tenente, sargento. Você vai ter que engolir muito sapo. Tem tudo isso, faz parte da formação, né? Isso aí faz parte das nossas vidas, essa situação. Para tudo isso você lembrar da sua origem, né? Falar, não, puxa, eu preciso fazer isso porque eu tenho que ajudar meu pai, ajudar minha mãe, eu tenho que ser modelo para minha família, modelo para os meus irmãos mais novos, para os meus primos, para os meus amigos do bairro. Então, você acaba virando referência também quando você estuda. Todo mundo tem uma tia Maria, né? Todo mundo tem uma tia Maria. Verdade. A tia Maria acabou, você tem que ser igual o Marcelinho, tá vendo? O Marcelinho tá estudando, academia, o Marcelinho saiu de casa com 16, 17 anos, está estudando fora. Você precisa seguir o exemplo do teu primo. Isso acontece nas famílias, né? Então, para a pessoa vale a pena estudar. Então, para que você possa ser referência também, boa referência. Porque péssimos exemplos, basta você ligar a televisão. Sem dúvida. Muitos péssimos exemplos, né? De pessoas que muitas vezes deveriam ter. Dar mais exemplo ainda, porque tiveram condições muito mais favoráveis e acabaram sujando seus currículos, vamos assim dizer, né? E então veja o exemplo do seu pai, uma pessoa digna, da sua mãe, uma pessoa digna, né? Seu avô, sua avó, né? Espelhe-se em exemplos de pessoas dignas. Tem que tomar muito cuidado com aquele negócio, não, o cara tá com tênis bonito, tá, mas deve saber a origem. Infelizmente. Né? O cara, ele é muito querido na escola pelas meninas. Tudo bem, mas e daqui a 10 anos? Onde que Só ele vai pensa estar? no atual, né? Onde você vai estar? Né? Então pense sempre nisso, né? Não, pense em se superar, sem querer derrubar ninguém, passar por cima de ninguém, isso não é o caso. O seu esforço pessoal, você vai conseguir. É muito esforçado, é muito difícil? É muito difícil. É impossível? Não é impossível. Mas é muito difícil, muito. E depois que você entra, piora. Depois que você entra, piora. A tendência é só apertar. Não, é muito difícil entrar? E para permanecer? É difícil também. É muito difícil. É longe de casa.
né? Aquele negócio do segundo corte do cordão umbilical, primeiro, quando você nasce, o segundo é quando você vai Ao para uma nascer. academia, né? O segundo Justo, corte, realmente. ficar longe da mamãe, do arroz e feijão da mamãe, né? Vai ter que comer o que tem, né? Vai ter que arrumar a cama, não é isso? É difícil. Tem que passar roupa, né? É difícil, né? Tem a mamãe que faz tudo, né? Você deixa tudo desarrumado. Lá não tem essa brincadeira. Lá, o papo é sério. Você precisa se adaptar a essas regras, né? Por quê? Você precisa passar por isso, porque para você ter moral, porque futuramente você vai ser um comandante, né? O comandante, ele vai estar comandando as pessoas que estão passando por aquilo que ele passou, né? Então você olha para o comandante e fala, não, ele já passou por tudo isso, né? Então é um desafio não só, repito, na carreira militar, né? Mas se você optar por outras atividades na área de humanas, na área de exatas, na área de biológicas, mas ser militar é diferente um pouquinho todas essas áreas, porque você acaba fazendo uma mescla, né, de humanidades. Na Academia da Força Aérea, o curso era baseado em administração e engenharia, né? A Isso. Academia do Barro basicamente é voltada ao direito, né? Mas também tem muitas matérias, por exemplo, de bombeiro, coisa de bombeiro nós temos tanto na área de exatas quanto na área de biológicas, né? Tem também muita parte de administração. Por que administração? Porque você vai gerenciar recursos humanos, recursos materiais. Então você acaba englobando várias áreas do saber humano, né? Como militar, independente se das Forças Armadas ou das polícias militares, né? Temos algumas perguntas aqui, comandante. Pois Umas não. dá alguma dica de estudo, por favor. Isso é o que a gente está mencionando nesse exato momento, né? Eu não É, sei de onde a colega que está participando mas a gente sabe que no meio militar em si, a nível concursos, as matérias são tecnicamente, a nível nacional, as mesmas funções. Destina-se a algumas unidades separadas, né? sim. Depende do curso que você vai optar, né? Não tem, depende do curso que você for optar. Se você, por exemplo, for optar para EPICAR, Colégio Naval, aí você tem que se adaptar conforme o currículo de cada uma delas, né? Não tem jeito. O que você vai ter que fazer é estudar, pronto. Não tem muito o que falar. O que tiver ali, você tem que seguir sempre nos concursos. Sai, né, o edital do concurso com todo o conteúdo programático, né, que você precisa se desenvolver, precisa estudá-lo, né, para Justo. matemática, por exemplo, todas têm. Você primeiro precisa fazer muitos exercícios, não tem jeito. Você precisa fazer. Eu não gosto de matemática. Eu também não gostava, acabei gostando, porque eu tive que me virar em matemática, né? Português, você quer ver um exemplo bom no português? Fale correto com as pessoas que convivem com você. Então, começa daí. Então, eu vejo algumas vezes o jovem falando assim, você entendeu tal coisa? O jovem deveria responder, entendi. Aí o jovem responde, entendeu. Não, tá errado você responder entendeu. Entendi. Então, comece a partir daí, se você vai teclando, escreva correto. Né? Leia. Para você escrever bem, você precisa ler. Não Se tem for jeito. abreviar, abrevie corretamente, né? Abrevie corretamente. Fale correto. Não precisa ser fresco para falar, mas fale o português correto. Só isso. Não precisa, por exemplo, usar o termo menas. Menas não existe. Ponto. Não existe a possibilidade de falar essa palavra. Né? Então, você português e matemática são matérias básicas, em qualquer concurso nós temos português e matemática. Matemática é feitura de exercícios, não tem jeito. Você tem que ir, dependendo do. Se for, por exemplo, o Colégio Naval, né, que exige muito na área de exatas, então tem muitas questões difíceis, né, no Colégio Naval. Então, cada uma tem uma característica diferente, né?
Já na SpaceX, apesar que na SpaceX você ingressa no terceiro ano agora, né? Isso. Mas você tem que saber um pouco de tudo, então o conteúdo é diferenciado, né? Então, você precisa saber trabalhar em cima do conteúdo programático daquilo que você vai fazer. Lógico que normalmente quem presta para concurso em escolas militares não presta para um concurso só, né? Presta para vários, né? Justo. Então, você tem que trabalhar os editais dos concursos que existem ali. Esse é o primeiro ponto, né? Não esquecer da parte de educação física. Então, aqueles que estão mais gordinhos têm que tomar cuidado, né? Tem que dar uma caminhada, correr um pouquinho, e ver no edital as provas que nós temos no edital. Por exemplo, flexão. Se tem corda. Então, se tem corda, não adianta você passar no concurso escrito e não se preparar na véspera para fazer a prova de corda. Não, você tem que fazer a aula de corda ao longo do ano. Ah, eu odeio corda. Eu odeio também, mas eu tive que fazê-lo. Não fiz mais, nunca mais. Eu odeio. Mas eu tive que, na época que eu ingressei, eu tive que fazer, eu tive que treinar. Não tem problema. Você tem que fazer isso aí. Né? Então, mais importante, veja o edital do concurso que você vai pegar. Então, pega do ano passado o edital, mas não muda tanto assim, né? Pega do ano passado, veja o que caiu já, para que você possa estudá-lo, né? Até as nossas bases e diretrizes de estudos, elas se dão segundo. Opa, você pode voltar a falar porque estava cortado. Os editais sempre do ano anterior para se basear nas matérias desse ano que estamos participando agora, porque a gente não pode prever o que vai cair no edital, mas basicamente a gente tem uma linhagem do conhecimento do edital passado que vai ser também usado no edital do ano atual. Exatamente. É isso aí, você tem que trabalhar. Tem mais pergunta aqui, Bruno? Pois não. O senhor chegou a passar por dificuldades, lutas para chegar onde está hoje? O que eu mais passei. Outra coisa. Você, quando se forma, você tira um peso, porque você deixa de ser aluno. Aí você vai ser o sargento, você vai ser o oficial, começam outras dificuldades. Sempre você terá dificuldade em qualquer atividade humana, não só militar, em qualquer atividade. Mas atividade, lógico que eu tive dificuldades. Até o final da carreira você tem dificuldade em algumas áreas. Não tem jeito. Né? A atividade que você vai desempenhar, tem também a situação, por exemplo, como comandante, você está liderando pessoas. Eu comandava um batalhão que tinha 500 policiais militares. Né? Então, cada um tem uma necessidade, cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo. Só que não podem fugir do objetivo institucional. Então, você tem dificuldades também para quê? Para objetivo de metas. Aqui na Polícia de São Paulo, exemplo, você trabalha, tudo tem meta, tudo tem base, né? Índices, redução de índices criminais, né? Então, e é muito difícil, porque não depende só de você, não depende só do policial. Depende do quê? Da geografia da região, do índice de desenvolvimento humano. Por exemplo, imagina uma área em São Paulo, por exemplo, como Cracolândia. Né? Então, tem vários fatores, mas os desafios são constantes. Eles apenas vão variando. Quando você está numa academia, qual que é? É a disciplina, você ir bem nas provas teóricas, provas práticas, por exemplo, aula de tiro, educação física, algumas outras aulas que envolvam maniabilidade, e principalmente na área educacional de aulas convencionais, né? Sala de aulas, tem muitas aulas por dia. Né? Você tem O que consta muito no final para a formação, né? Sem dúvida, isso aí. Tanto que muitos cursos você apenas faz outros cursos utilizando aquilo que você
passou pela academia. Então, diminui, por exemplo, você vai fazer um curso de direito, curso de administração, ou dependendo do curso de engenharia, diminui a carga horária nessa segunda graduação que você vai fazer. Por exemplo, em São Paulo, é muito comum os oficiais paulistas terem um curso de direito. Por quê? Perdão. Porque a Academia do Barro Branco, a base da Academia do Barro Branco é direito. Então você elimina um monte de matéria. Né? Tem os amigos que fizeram o bombeiro. Então eles fizeram um ano do curso de bombeiros. Então o que acontece? Eles fizeram o Barro Branco, depois formaram, aí depois fazer um curso no Corpo de Bombeiros, que é da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiro, diferentemente da grande maioria dos estados, que são separados das polícias militares, aqui no estado de São Paulo, o bombeiro é uma unidade específica da Polícia Militar. Como a Rota, por exemplo, que é muito conhecida, né? Bem interessante essa situação, né? O que acontece? Ele faz o curso ele presta um concurso interno, né? Ele sendo aprovado, ele vai fazer o curso CBO, o curso de bombeiros de oficiais, é um ano e pouco curso, né? O dia todo. O que acontece? Ele pode também aproveitar essas matérias para terminar depois engenharia fora. Então, eu tenho amigos que fizeram direito e fizeram engenharia. Né? Muito bem. Fora, baseado no Barro Branco, mas o curso dos bombeiros. Né? Eu já caí para o lado da história, já é uma outra área, mas tem muitos que fizeram isso. Na própria Polícia Militar também, sargentos e oficiais podem fazer o curso de educação física. Nós temos um curso na Polícia Militar de São Paulo, igual o Exército Brasileiro tem. No Rio de Janeiro tem a Escola do Exército, Escola de Educação Física do Exército. Em São Paulo nós temos a Escola de Educação Física da Polícia Militar, por sinal é a primeira do Brasil, de 1910. Então, os sargentos e oficiais podem fazer, é lógico, sempre mediante o quê? Concurso interno, né? Fazer o curso de Educação Física dentro da instituição também. Então, as instituições policiais, militares ou forças armadas, elas abrem um leque muito grande para as pessoas continuarem estudando, independente se sargentos ou se oficiais. Né? Sempre com perspectiva de concursos internos para que a pessoa possa almejar maiores graduações ou postos. Né? Aí com postos, normalmente concurso que é aberto para todo mundo, né? Concursos nacionais. Então, na PMSP aí acontecem situações, principalmente aí no Barro Branco, que em outros estados muitos não têm, né? Primeiro, foi uma curiosidade que o senhor tirou minha, que eu não conhecia, a questão de que o Corpo de Bombeiros Militar ele é formado dentro também do espaço da Polícia Militar, é uma unidade de Polícia Militar, no caso, né? E também essa questão das matérias que englobam a formação, elas serem abatidas num futuro curso de alguma formação distinta, né? A Academia do Barro Branco aqui em São Paulo, para ingresso, você precisa o ensino médio. A grande maioria das academias do Brasil já exigem-se, por exemplo, ou curso de direito ou qualquer outro curso superior. Aqui em São Paulo ainda nós temos a tradição de a exigência do ensino médio, né? Mas são 4 anos também de academia de polícia militar, né? Ou melhor, são 3 anos, hoje são 3 anos, 3 ou 4 anos, depende, tá para aumentar o curso. Só que o curso é puxadíssimo. O curso de 3 anos, né? Eu fiz em 4 anos, mas o curso de 3 é corridíssimo. O férias é um período super pequeno, né? Porque o material programático ele precisa ser retransmitido, passado, né? Então, e os grandes diferenciais do oficial de Forças Armadas, oficial de polícia, não estou falando especificamente da Polícia Militar, é a cultura oral. Né? Então, é muito, muito forte essa. Eu sei porque eu também sou professor na Academia de Polícia Militar, né, do Barro Branco. Então, a exigência em relação aos alunos é muito grande. É uma vida intensa, são 17 horas por dia de atividades, quase. Né? Assim, juntando todo o período da manhã, né, desde o início da alvorada, é um tempo assim muito grande
para o desenvolvimento do futuro oficial, né? O cadete em desenvolvimento, porque ele vai comandar a tropa, então é algo bem exigido, né, do candidato, né? Sem dúvida. O cargo Porque horário ele é gigante e as 20 horas sobrantes é praticamente para nada, né? É a hora da assim, tora, a famosa tora. final de semana, por exemplo, no Barro Branco, muitos têm ou estão de serviço ou estão em estágio. Né? Principalmente no ano, se ele não está de serviço, ele está de estágio. Então, porque ele passa por todas, antes de ele se formar, ele passa pelas unidades da Polícia Militar. Na atividade operacional mesmo, já trabalhando na viatura. Então, É feito um revezamento de unidades, passa por unidades operacionais também. operacionais e administrativas. No último ano, basicamente operacionais. Então, ele vai trabalhar na área de choque, ele vai trabalhar na área de trânsito, no policiamento ostensivo, né, no policiamento geral, né? Então ele vai passar por diversas meios para que ele possa conhecer o máximo de unidades. É lógico. Aí, no final do curso, o primeiro colocado escolhe, o segundo escolhe, o terceiro escolhe, o último é escolhido. Como sempre. Tem 30 vagas. O primeiro escolhe onde ele quer ir. Aí o 30º. O 30º estudou menos, ele vai para onde tem a vaga. Onde sobrou. Eu moro no interior. Você teve 4 anos para você ser o primeiro colocado. Né? Então, É real. mérito. Então, comando, outra pergunta aqui de mais um aluno Ciopem. Tem mais umas 2 perguntas aqui que já enviaram. Vamos estar atento ao tempo. Quando fecha 1 hora, a live desliga. Então, para a gente não passar muito, temos 20 minutos ainda. Como foi sua formação na EPICAR e na AFA? Um pouco da sua experiência interna. Na EPICAR foram 3 anos. Né? A EPICAR sempre é uma das 10, entre as 10, 20 melhores escolas no Brasil, nível segundo grau, que seria o ensino médio. Tradição. Colégio Naval também a mesma coisa, sempre um dos melhores. Tanto que eu tinha vaga garantida para o ITA, mas como eu não tenho ênfase para engenharia, porque o ITA, né, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, eu teria vaga como cadete, né, da Força Aérea, como eu saí da Força Aérea. Mas eu não prestei porque eu não tenho aptidão para engenharia, minha área de humanas. Né? Então, a formação é intensa, é um estudo muito forte. Muitos amigos meus que não foram para a Academia da Força Aérea, fizeram EPICAR, não foram para a Academia da Força Aérea, fizeram cursos na USP, ingressaram na USP, ingressaram na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Então, é muito comum o ingresso do cadete que faz EPICAR, Colégio Naval, ele ingressa em curso de Direito, Medicina, Engenharia. É bastante comum. Porque pelo nível cultural e intelectual que o cadete, que o aluno, né, ele termina o curso com um embasamento muito grande, diferenciado. Por quê? Porque ele vai para a escola porque ele tem que estudar, ponto. Ele não vai para dançar, para bagunçar, ele vai estudar, ponto. Não tem outra... Diferença dos alunos atuais, né? Sim, e principalmente colégios públicos, né? Infelizmente, né? É muito difícil o colégio público hoje, né? Nós vemos os professores que são verdadeiros lutadores, sonhadores, mas o público que tem frequentado as escolas tem aquela desestruturação familiar, né? Aquele negócio de... Por exemplo, os professores das escolas militares são chamados de mestres, né? Justo. O professor, quando entra na sala de aula, as pessoas ficam em pé. Né? E o aluno mais antigo apresenta. Provavelmente vocês façam isso também. No Exatamente. E eu fiz isso a vida toda. E depois, o professor do Barro Branco, e eu sendo militar, acontece a mesma coisa. O cadete apresenta tropas sempre para o professor civil ou militar. E os professores são chamados de mestre. E não existe a possibilidade de desrespeito com o professor. Desrespeito com o professor, você é punido. Você pode ser até desligado do curso. Infelizmente, não é isso que acontece nas escolas no dia a dia ainda. A gente acompanha naturalmente casos de agressões, até mortes já aconteceram de professores de rede pública, até mesmo de rede privada. A gente sabe que a diferença, tanto no nível de conhecimento,
quanto no nível socioeducacional dos alunos de rede pública, não se compara a nível algum com colégios militares, né? Não, não existe. Não existe nenhum tipo de comparação. Não existe, infelizmente. Todos os colégios deveriam ser igual aos colégios militares. A contar do simples fato do uso de um fardamento. Só isso aí já inibe muita coisa dentro da escola. Eu digo num aspecto até pedagógico, né? Porque os alunos da escola militar, eles vão para estudar. Eles não vão para dança funk, não vão para fazer bagunça, eles vão para estudar. Ponto. Né? E a base disso ainda tem hierarquia e disciplina. Não que todo colégio precise ser militar, mas a pedagogia do ensino militar é muito importante. Por quê? Basicamente, são regras de hierarquia e disciplina, respeito. Professor, na sala de aula, ele é, entre aspas, Deus. Ponto. Acabou. Agora, exato. A autoridade maior é a dele. A autoridade maior é dele, porque ele ensina, ele é o mestre. Nas escolas militares todas, sem exceção, os professores são chamados pelo termo carinhosíssimo mestre. Né? Mestre. É muito importante. Como nós estamos chegando a quase uma hora de live, então, como eu mencionei ao senhor, a gente tem quase uma hora. Como eu mencionei, o assunto está tão gostoso, tão compreensível, que a hora passa e a gente nem percebe. Né? Então, eu vou deixar aqui agora, o senhor tem aí os seus 10 minutos, além do que já nos passou, né? Passou muito conhecimento, a gente pretende fazer novas lives, que o assunto é vasto, tem muita coisa para a gente comentar. Mas deixar aí os seus 10 minutos para o senhor trazer uma reflexão motivacional aos nossos futuros militares aí. Bom, primeiro, antes de tudo, família. Né? Valorizem as suas famílias. Quando eu falo famílias, engloba desde o seu irmão mais novo, se você é o irmão mais novo, o seu irmão mais velho, seus pais, se de repente falta algum ente, seu tio, seu avô, sua avó. Primeiro, valorize sua família. Segundo, pense assim, eu estudando, eu tendo um lugar ao sol, o que vai demorar, vai ter muito sacrifício, você sempre lembrar de dar uma posição melhor para aquele que te apoiou. Né? Eu tive isso, eu tive minha tia, minha mãe era falecida, irmã do meu pai sempre morou conosco, ela que me ajudou na época, quando eu era adolescente, eu falei, eu quero ser militar. Ela falou, eu vou. Na época eu fui fazer um curso que tem até hoje, eu acabei ministrando aula nesse curso, chamado Telespires. É um curso muito famoso aqui em São Paulo, preparatório para as escolas militares. Né? E ela falou, você quer fazer? Então vai. Ela tinha o salário dela e ela tinha a pensão no meu avô. Praticamente a pensão no meu avô pagou meu cursinho. Então, ela foi meu incentivo. Né? Hoje é mais entre nós, mas ela foi minha... quando eu me formei, eu coloquei o nome na minha espada, tem o meu nome na minha espada e tem o nome dela. Você até me emociona falando isso. E no dia que eu recebi a espada, eu mostrei para ela. Falei, ela leu, ela quase teve um troço ali no pátio, né? Então, primeira coisa, família. Né? Família. Primeira coisa, família. Segundo, não esqueça a sua origem. Nunca esqueça a sua origem. Terceiro, humildade. Se você conseguir trabalhar com essas 3 situações, com esforço sobre-humano na área de estudo, independente de onde você esteja, você estará daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 10, 15 anos, você vai ter uma posição muito boa, você vai ser referência na sociedade, para sua família, você poderá ser o primeiro a abrir alas para que as pessoas vejam, puxa, como é válido, como é bom ter a oportunidade para estudar. E você vai dar a oportunidade para outras pessoas estudarem também. Então, assim, fazendo um resumo do que eu vejo da vida, né? Porque eu usei muito isso na minha vida, você tendo esses parâmetros para que a minha tia de madrugada, ela trazia pãozinho, estudando,
Ela trazia, acordava de madrugada, fazia suco para mim, fazia um misto quente para eu comer, de madrugada, né? Então, são essas coisas que ficam na memória da gente, né? Então, a partir do momento que você tem essa valorização familiar, se de repente você não tem alguém de sangue próximo, sempre tem alguém que não é de sangue, mas é de espírito, que está do teu lado, que está próximo, que está te ajudando, né? Então, seja grato para isso. Lembre-se muito de Deus. Eu sei que Deus é uma figura maravilhosa que a gente tem que lembrar. Faça uma oração a Deus, né? Tenha toda essa situação. E bumbum e cadeira. Não tem jeito. Bumbum e cadeira estude. Quanto mais horas você estudar, lógico, lembrando, você tem que apanhar sol, você tem que andar, você tem que conviver com as pessoas, você não pode se isolar do mundo, né? Você tem que jogar uma bola ou um vôlei, né? Nadar no rio. Você tem que ter uma vida social, mas lembrando, você tem que maximizar o seu tempo para o estudo para que você possa ingressar, porque é difícil ingressar, é muito difícil, mas não é impossível. Pense assim, são 300 vagas, uma é minha, porque eu estou estudando. Ah, não deu certo no primeiro ano? Parabéns, no meu primeiro ano também não deu certo. E eu passei em 2, mas eu fui reprovado nos exames auxiliares. Eu só fui ingressar no segundo ano. Então, não deu certo no primeiro ano, vá para o segundo ano e continue no seu sonho. Lembrando sempre, quanto mais horas você estudar, isso vai ser compensado lá na frente. Ah, mas esse lá na frente demora? Muito. Mas quando você pega a espada nas suas mãos, ou a divisa de sargento no seu braço, né, que sua família está do lado, aí você vai poder chorar tranquilamente, como eu chorei. Muito bem. Como desde já, né, venho agradecer a sua atenção, o momento que o senhor disponibilizou de estar conosco, né, singelos meus agradecimentos e, como disse ao senhor anteriormente, né, a minha casa é sua casa, faço menção de que o senhor puder vir para a nossa região, seja bem-vindo aqui, bem recebido, pelo pouco que a gente tem, mas bem compartilhado, um pouco com Deus é muito, né, e já deixo aqui também o anúncio das próximas lives aí que faremos, né, e convidar para futuramente a gente estar debatendo algum tema específico, como o senhor falou que tem algumas formações específicas, a gente pode estar trazendo uma live com um determinado tema sobre segurança pública, sobre a área de história, que o senhor é historiador também, né? Então dá para a gente estar debatendo um tema X e ministrando até mesmo essas aulas online que o pessoal está precisando para os concursos, aí dar uma força a nível geral. Né? Então, novamente agradeço e fico agradecido aí, lisonjeado pela sua presença na nossa humilde rede social. Tá certo, então eu também agradeço a oportunidade, né, da sua pena, uma pessoa aí do Rafael, né, e estou à disposição, né, e sempre em frente, sempre pensando em Deus, família, e eu tenho certeza que teremos muito sucesso individualmente aqui nesse grupo, tá certo? Então, Tá certo, comandante? uma boa noite a todos.